vamos entender o processamento desde o momento que eu tenho a luz, sinal elétrico e depois imagem. Vou transformar essa imagem num desenho um pouquinho mais simbólico aqui, tá? Menos real, um pouco mais didático, para facilitar que você entenda esse processamento superior. Bom, tudo começa com um processamento visual inferior. Eu tenho o inferior, a base de retina, e depois o superior nas áreas encefálicas. Esse inferior, então, ele vai acontecer nessa retina. Utilizando essa imagem aqui, ó, eu vejo a luz atravessando o humor vítreo e chegando aqui na retina. Para facilitar, eu preciso de uma imagem um pouco maior. Vamos voltar aqui nessa imagem do olho, por sinal muito bonita. Olha só, a luz chega na sua córnea. A sua córnea, como ela tem aqui uma lente convexa, ela vai fazer a refração dessa luz para a pupila. Essa luz, ela atravessa todo o humor aquoso e chega na abertura da pupila. Ali, a pupila já dosou, né? Na verdade, a íris já dosou pelo seu diâmetro pupilar a quantidade de luz que chega em cristalino, e esse cristalino ele vai focalizar essa luz num ponto exato da retina. Muito bem. Lá na retina, que é a nossa janela do encéfalo para o mundo, vindo dessa frase, né? É a janela do encéfalo para o mundo. O que vai acontecer? O que é luz, nesse momento, se transforma em um sinal elétrico. Eu quero entender melhor nesse processamento visual inferior como que isso acontece. Como que os fotorreceptores transformam luz em sinal elétrico. E eu confesso para vocês que nos livros base de fisiologia, esse é um assunto um pouco nebuloso. Vamos tentar ao máximo aqui colocar com um olhar mais didático, um pouquinho mais sequenciado, em passos para que você entenda. Mas se você não entendeu, tente ler aqui a página 84 do e-book. Não entendeu? Faça uma pergunta aí, que eu tento te ajudar depois. Olha só, como que acontece? Como que a retina transforma a luz em sinal elétrico? Vamos fazer um recorte dessa retina, vamos ver essa imagem aqui. Então olha o que eu tenho nessa imagem. Vamos aumentar um pouquinho ela. Eu peguei um pedacinho aqui da retina, ó. Só antes, isso aqui, ó, o maior aqui azul claro é esclera, depois eu vejo a coroide e todo esse amarelo que eu peguei é a retina. Então nessa retina, o que eu vejo aqui? Ó? Esse aqui é a coroide, ou meu epitélio pigmentado. Lembra a coroide? Ela é cheia de melanócito, cheia de melanina. Com isso ela consegue segurar aqui, absorver a luz, dando o tempo necessário para os bastonetes, que é essa primeira camada da retina, para que eles possam processar luz em sinal elétrico. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um epitélio pigmentado, coroide. Depois eu tenho os bastonetes, também tenho os cones. Vou representar aqui os bastonetes. Logo em seguida, os bastonetes fazem sinapses, se comunicam com as células bipolares aqui em vermelho. Depois das células bipolares, eu vou ter aqui a célula ganglionar. Essa célula ganglionar é ela que vai formar, por seus axiônios, o nervo óptico que chega até o tálamo. Combinado? Tranquilo? Vamos lá então de novo? Coroide, bastonetes, célula bipolar e a célula ganglionar que forma o nervo óptico. Ótimo. Respira aí, toma uma aguinha para o vídeo, toma um café, vai no banheiro, porque é agora que eu começo a deixar esse processo bem mais interessante. Bom, olha só. Eu vou pegar aqui e vou mostrar como que esse cenário aqui se comporta no repouso. Vamos lá. Muito bem. Os bastonetes, naturalmente, no escuro, no repouso,
secretam aqui em azul, ó, vou voltar a animação, vou colocar de novo, ó, o glutamato. Então, no repouso, no escuro, um bastonete está secretando um glutamato na sinapse que ele tem com a célula bipolar. Isso acontece quando, professor? Acontece, por exemplo, no escuro, acontece no repouso. Tranquilo? Ok. Próximo passo. O que faz o glutamato numa célula bipolar? Ele inibe a célula bipolar. Por isso coloquei um menos aqui, ó. Então, o que acontece aqui? O bastonete constantemente, no repouso, ele tem um tônus de secretar um glutamato numa célula bipolar que inibe a célula bipolar. Sendo assim, no escuro, o que está acontecendo? Os meus bastonetes estão sendo estimulados, liberando o glutamato numa célula bipolar, inibindo ela. Se inibe a bipolar não consegue estimular aqui o nervo óptico, então não estou vendo nada. Ok. Quem sabe esse é um dos pontos mais difíceis que o aluno se depara quando ele vai começar a estudar a visão, esse processamento inferior na retina. Por quê? Porque antes da luz chegar aqui, ele já tem que entender esse cenário no repouso. Como que é esse cenário no repouso? Os bastonetes que conseguem gerar constantemente atividade elétrica, depois eu mostro como, secretam um glutamato inibindo a célula bipolar. Ponto. Anota isso aí. Para o vídeo. Continuando. O que vai acontecer agora quando chega a luz? É aqui que eu quero. Quando vem a luz, olha chegando, sendo absorvida, segurada, presa, mantida pela coroide. E aí, esse bastonete ele vai responder essa luz. Ele consegue o quê? Processar essa luz, porque ele tem vitamina A, vocês vão perceber. Tá. Como que a luz, o que a luz faz com o bastonete? Ó, professor, você disse agora há pouco, se eu tenho uma boa memória de trabalho, eu lembro, que no escuro o bastonete estava trabalhando a toda, gerando sinal elétrico. A luz, então, vai fazer o quê? Inibir o bastonete. A luz inibe bastonete. A luz inibe bastonete. A luz inibe bastonete. Se ela inibe bastonete, ele não secreta mais o glutamato. Sumiu. O glutamato não inibia a célula bipolar, perdeu a inibição. Ah, então ela ficou livre, leve e solta para gerar sinais elétricos e estimular o nervo óptico para que você possa enxergar alguma coisa. Isso é lindo demais. Mas vamos tentar explicar um pouco melhor ainda. Então, olha só. Eu vou pegar, sair da frente primeiro, né? E vou fazer um recorte pequeno aqui do bastonete, aumentar nessa imagem que é maravilhosa, e vou entender um pouquinho melhor nela, tá? Olha só, eu fiz um pedacinho do bastonete que representa toda a sua função aqui, do escuro, tá bom? Aqui, ó, tá escuro. Vamos aumentar ainda mais essa imagem, porque agora eu consigo mostrar bem ela. O que eu tenho aqui? Ó, isso aqui é a membrana celular do bastonete. Eu vou voltar na imagem só para que vocês tenham uma noção do todo. Ó, quando eu recorto o bastonete aqui, eu vejo um pedacinho da sua membrana, ó, a membrana, tá? E esses risquinhos são vários discos. O bastonete ele tem vários discos. Em cada um desses discos que eu tenho a parte fotossensível, vocês vão perceber, tá? Então aqui a membrana do bastonete e aqui ó, a membrana do disco. Ó, esse aqui é um disco. Esse vinho aqui, ó, não sei que cor que é essa. Tá bom? Agora sim, vou dar um zoom. E eu vou lá apresentando cada substância, proteína dessa estrutura. Vou começar com a parte mais importante. Vou começar com essa tal de rodopsina, que é a parte fotossensível. Então, quando eu falo, professor, quais são as células fotossensíveis da retina?
Ah, bastonetes e cones. Mas tá, na questão aqui o nosso bastonete. Ela é fotossensível porque uma pequena parte dela, uma pequena proteína dela é fotossensível. A rodopsina. Vou dar um zoom nela, vou aumentá-la aqui, ó. Olha que linda a rodopsina. Ó, a imagem como ela é boa, a membrana aqui, ó. A membrana do disco, a membrana do disco e aqui a rodopsina. A rodopsina, ela é uma proteína fotossensível. Ela é uma proteína conjugada. Por quê? Porque ela está unida com alguma outra coisa. Ela não é uma proteína pura. A parte proteica recebe o nome de opsina. Tudo que está aqui em roxo é a opsina. Tá, e o restante da rodopsina é esse centro, em verdinho aqui, chamado retinal. O que é o retinal? Vitamina A. Pronto. Professor, então o que é a rodopsina? A rodopsina é uma proteína onde eu tenho a opsina, que é a parte proteica, mais a vitamina A, que é o retinal. Retinal com opsina formam a rodopsina. A rodopsina, lembra de rodopsina? Meu nome é Rodolfo, de Rodolfo, você não vai esquecer. Muito bem. A rodopsina, ela é a parte fotossensível. Bom, quem mais eu tenho aqui? Além da rodopsina, né, que no seu centro existe aqui a vitamina A, o retinal, eu tenho uma outra proteína que chama proteína G, ó, toda essa estrutura aqui, ó. Vamos colocar a lupa nela. Isso. Essa aqui é a proteína G. Eu só quero falar uma coisa agora. No escuro, a proteína G está inativa. Pronto. Por enquanto só. Então tá bom. Então eu sei que eu tenho uma rodopsina, que está aqui, uma proteína G inativa, que está aqui, e o que mais? Eu tenho uma que eu estou na frente, que eu vou sair agora, que é essa aqui, ó. Essa em verde, eu não vou falar o nome dela agora, mas ela vai ser muito importante. Guarda ela aqui, ó. Guarda essa bolinha verde aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala dela. E uma outra coisa. Eu tenho também aqui, nesse disco da membrana do bastonete, um canal que recebe o nome de canal de sódio. Pessoal, se lá naquele slide anterior eu mostrei para vocês que estava acontecendo um sinal elétrico, o sinal elétrico é a entrada de sódio, porque o bastonete constantemente deixa o sódio entrar, que vai criando sinais elétricos. Por quê? Olha que legal. Esse canal chama canal de sódio ativado por GMP cíclico, que é uma substância que já existe aqui dentro. Esse GMP cíclico, ó, que eu estou apontando aqui, ele vem, se liga nesse canal, abre, o sódio entra, puf, cria o sinal elétrico. Ô, professor, então no repouso, no escuro, eu tenho um tanto de GMP cíclico aqui dentro? Sim. E esse GMP cíclico está constantemente abrindo canais de sódio? Sim. Gerando, então, sinais elétricos no escuro. Qual que é a mensagem aqui que eu quero que você sintetize do escuro? No escuro, presta atenção, no escuro eu tenho dentro dos meus bastonetes uma quantidade grande de GMP cíclico, abrindo canais de sódio e assim constantemente estimulando esses bastonetes. E agora? Agora vem a luz. Vamos pegar, vai fazer todo sentido agora. Fazer um recorte com a luz chegando e como que esse bastonete passa a se comportar frente à luz. Olha que interessante. Quando a luz chega, perceberam agora, ó, a luz está claro? Depois você vai comparar as duas imagens e fica bem legal. Quando a luz chega, ela vai ser absorvida, ela vai ser capturada, ela vai ser processada, ela vai ser trabalhada pela rodopsina. Na verdade, quando a luz chega, ó, ela entra e ela ativa a vitamina A. Ela ativa o retinal. Quando ela ativa o retinal, quando ela ativa essa rodopsina, olha que bonito, essa rodopsina, pum, 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 começa a trabalhar. E o que ela faz? Lembra daquela proteína G que estava inativa? Proteína G, sua vez de trabalhar.
o que a proteína G faz? Ela vai agir no nosso desconhecido até então, que é essa parte em verde, essa proteína em verde, essa enzima em verde, que recebe o nome de fosfodiesterase. Então a luz ativa a rodopsina, que ativa a proteína G, que ativa a fosfodiesterase. Perceberam a sequência? Luz ativa rodopsina, que ativa proteína G, que ativa fosfodiesterase. O resumo da ópera: se ativa a fosfodiesterase, olha o que a fosfodiesterase faz. Ela vai começar a quebrar GMP cíclico em GMP. Só o GMP cíclico que abre canais de sódio. Se ela pega quem estava abrindo aquele canal de sódio como se fosse uma chave e destrói ele, retira ele, eu passo a não ter mais o cíclico, apenas o GMP. Mas o GMP não abre nada. Sendo assim, começo a ter, com a luz, um canal de sódio fechado. Se o canal de sódio está fechado agora, o que acontece? Eu estou desligando os meus bastonetes. Param de secretar um glutamato, que para de inibir, igual estava no escuro, uma célula bipolar. E assim, essa célula bipolar pode estimular o seu nervo óptico. E você pode enxergar. Gente, olha só, que cenário mais maravilhoso. Como que a natureza ela é perfeita, como o corpo humano ele é perfeito, como que a fisiologia ela é perfeita. Se você agora está me escutando, é porque algo está acontecendo na sua cóclea, como o professor Amiri já explicou. Se você está agora enxergando, é porque a luz que chega na sua córnea, passa para sua pupila, vai na sua retina, ela é absorvida por uma rodopsina, que ativa uma vitamina A. Essa rodopsina ativada estimula a proteína G, que vai lá e fala: fosfodiesterase, chega GMP ciclo, vamos desligar o bastonete para que a célula bipolar possa processar essa imagem. E você me vê. Lindo, né? Bom, vamos lá então. Esse foi o nosso processamento visual inferior. Toda essa maquinária para que você possa transformar luz em sinal elétrico. Por exemplo, se fosse agora uma imagem desse cavalo. Jogando aqui a nossa sequência, o processamento visual inferior foi o evento 1, a estimulação da retina. Veio a luz e aqui a retina consegue, por toda essa maquinária, por toda essa engrenagem, transformar luz em sinal elétrico. Esse foi o evento 1 da nossa fisiologia. Lembrando que quando eu começo a contar um cenário funcional por etapas, vai ficando bem mais interessante. Muito bem. Agora vamos para o processamento visual superior. É a parte que eu, pelo menos, mais gosto. Muito bem. O evento 2, então, vai ser a criação da imagem no córtex visual. O que um dia era luz na retina, eletricidade, e aqui no córtex, imagem, é o caminho da luz. Como que isso acontece? Primeiro passo. Quando aquela célula bipolar ela fica livre para trabalhar, porque ela perdeu a inibição do glutamato, ela estimula a célula ganglionar que forma o nervo óptico. Esse sinal elétrico ele vai pelo nervo óptico. Tum, 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 tum. Lembrando? É o meu 12º par de nervo craniano. Tá. E aí, esse neurônio, ou esse axônio da célula ganglionar, ele termina onde? No tálamo. Na verdade, no núcleo geniculado lateral. Esse aqui em azul estimula ele. Tum, 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 tum. Ele faz sinapse com o segundo neurônio, que sai dali e vai até o seu córtex visual primário. Então, quando chega ali essa eletricidade, o que era eletricidade agora se transforma numa imagem. Olha, de novo, eu sou muito apaixonado por essa fisiologia da visão.
Então fica até repetitivo, né? Mas olha que interessante. O que era luz se transformou aqui em eletricidade, e essa eletricidade ela foi processada no córtex visual primário numa imagem. Continuando, o que vai acontecer? O processamento superior não basta ter apenas um córtex visual que transforma, que cria as minhas imagens. Eu preciso do evento 3, que é o movimento ocular, onde eu vou ativar os núcleos cranianos que controlam o meu globo ocular, os meus músculos esqueléticos do globo ocular. Como que isso acontece? Olha só como isso acontece. Só esticando o corpo aqui. Quando o sinal ele vem pelo nervo óptico, existe uma via que leva esse sinal para criar a imagem no córtex visual. E, em paralelo, uma cópia exata desse estímulo vai para a região mais posterior do meu mesencéfalo. Lembra do mesencéfalo? Ele fica no tronco encefálico. Eu tenho aqui bulbo, ponte, e eu não vejo aqui em cima, porque o meu lobo temporal está tampando, eu tenho meu mesencéfalo. Na parte de trás do mesencéfalo, eu tenho o meu colículo superior, que é muito importante para a visão. O que faz esse colículo superior? Quando ele recebe esse sinal, ele sabe, opa, o meu amigo aqui em cima, córtex visual, vai receber aquele campo visual onde está inserido o cavalo. Só que, se eu começo a ver o cavalo e me distraio, eu ia sair daquela cena visual e perder aquele campo visual. Quando o colículo superior é acionado, o que ele faz? Ele vem e fala, opa, eu vou organizar a captura sempre daquela imagem. E aí, ele se comunica com o seu tronco encefálico com 3 núcleos cranianos importantes. O óculo motor, que é esse primeiro, que é o terceiro par craniano. O troclear é esse aqui, o quarto, e o abducente, esse aqui, o sexto. Todos esses núcleos controlam a musculatura extrínseca do olho, os músculos esqueléticos que controlam o movimento do globo ocular, fazendo com que você sempre tente capturar, manter aquela cena visual. Isso é muito bonito. Por quê? Evento 1. Transformei eletricidade na retina no que era luz. 2. Agora é imagem. 3. Eu não perco esse campo visual de vista. Vou dar um exemplo. Imagina só. Você está andando numa mata, uma penumbra, não está tão claro, pisa num galho, se assusta e pensa que é uma cobra. Quando você olha, você vê algum bichinho saindo que não é uma cobra, mas enfim, você fica o tempo todo caçando, capturando aquela cena. Por quê? Porque você quer processar ela no seu córtex visual, com medo de perder, vir aquela cobra, ou possível cobra, e te picar. Então, a natureza, de novo, ela te dá essa engrenagem tão precisa para que você consiga sempre, além de criar imagens, manter aquelas imagens vivas na sua mente, até que não seja mais necessário processá-las. Acabou? Será que o processamento ele para por aí? Se parasse por aqui já seria belo, mas ele ainda consegue ser mais bonito. O que acontece? Mais um evento. Eu vou colocar aqui o reconhecimento do objeto. Essa sim é a parte mais legal. O reconhecimento de objeto, até vou destacar uma outra cor aqui em verde, para a gente enfatizar bem. O reconhecimento de objetos ele não vai acontecer no córtex visual primário, mas no córtex temporal inferior. Bom, depois que eu vi a imagem do cavalo, aqui só criou a imagem, eu não tenho nem noção que é aquilo. Poderia ser um livro do Candel, ou poderia ser um cavalo. Você não consegue distinguir. Por isso que você precisa ainda continuar essa fisiologia, esse processamento, mais uma peça nessa engrenagem. E aí você envia aquela informação para o seu córtex temporal inferior. Lembrando que aqui é o lobo temporal, porção inferior, que eu destaquei aqui em verde. Esse lobo temporal inferior ele consegue reconhecer os objetos. É aqui que você envia o sinal, e aqui que você cria o reconhecimento de objetos.
Só que ele é tão interessante que esse reconhecimento ele vai ser organizado aqui dentro por dois momentos, ou em duas etapas. Primeiro, você vai conseguir agrupar todas as partes que chegam como se fossem várias pecinhas de quebra-cabeça que o córtex visual primário vai mandando para o córtex temporal inferior. Ele joga uma pecinha, joga outra, joga outra, joga outra daquela cena. E aqui ele vem e agrupa todas essas pecinhas, formando o cavalo, ou a imagem. Depois que ele faz isso, depois que ele agrupa as partes, constrói o objeto completo, ele vai compreender o significado, a função, o que é aquele objeto. E aí, opa, aquilo é um cavalo, é um animal. Nossa, eu já tive um animal. Ah, na minha infância eu brincava com um cavalo, com um cavalinho de pau. Você começa a entender aquele objeto e evocar memórias de tudo que significa ou já significou aquele objeto na sua cena visual. É uma parte muito mais inteligente, muito mais processada, elaborada. E esse processamento do córtex temporal inferior, ele pode ser dividido de acordo com a sua anatomia também. Essa porção laranja é o córtex temporal inferior, anterior, porque ele fica antes, e o de trás, que eu vou pintar agora em roxo, é o posterior. Tranquilo, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o anterior e o posterior. Só por curiosidade, é o posterior, de novo, é o posterior que vai agrupar e construir o objeto. E quem vai entender o que é o objeto é o anterior. Então, o posterior agrupa, anterior entende. Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo canal, Fisiologia na Clínica. Caso você esteja gostando, então, por favor, se inscreva para não perder nada. Faça parte dessa comunidade do Fisiologia Didática. Curte aí também, porque isso fortalece o nosso trabalho e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês e até lá!